Boa noite, meu nome é Rita de Cássia, sou engenheira agrônoma aqui do canal do YouTube AgroRita. Hoje nós vamos fazer uma live diferente, porque essa foi gravada antes e nós vamos estar só transmitindo. O nosso convidado hoje é o Roberto Carlos e ele vai falar sobre a febre aftosa, a peste suína clássica, a febre suína clássica, né? Acho que eu estou confundindo tudo aqui. E sobre aí as zonas livres no Brasil. E eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Bem-vindo, Roberto Carlos. Obrigado, Rita. Obrigado pela oportunidade de falar do nosso setor de defesa agropecuária do MAPA, né? É importante a gente falar alguma coisa. Assim, a FAO é de grande importância, por exemplo, que a gente tem até 2050, nós vamos ter uma população de 9,3 bilhões, né? E aí a gente precisa estar melhor preparado para ter um aumento de 70% da proteína animal. E nós, da defesa, né, junto com tanto o Ministério como os estados, é que promovemos isso com o auxílio, né, com a parceria do setor privado. E isso é de grande importância para a gente falar sobre os nossos programas sanitários, que a gente fala que é internacional, pelos protocolos que a gente acaba sendo feito entre os países. É importante a gente ter esse conhecimento, porque tem todas as campanhas, né, da febre aftosa, mas muitas pessoas, muitos criadores não sabem a importância de notificar doenças, porque a falta da notificação é um requisito, a notificação é um requisito para mostrar que o país realmente está livre ou não, que apareceu, teve uma notificação, mas foi avaliada pelo pessoal da AGED, do Ministério da Agricultura, e não era uma situação, era um alarme falso, uma coisa assim, ou mesmo se foi algum caso, foi contornado, foi erradicado. E aí é a importância isso que o Roberto Carlos, um dos assuntos que ele vai falar. Já pode colocar a tua apresentação? Pode colocar, por favor. Então, a gente vai falar da criação do mapa, né, e as notificações de doença para ter esse reconhecimento internacional. Eu já fui apresentado, né, como auditor federal agropecuário, eu trabalho no Ministério da Agricultura do Maranhão. Pode passar, Rita, por gentileza. Aí eu queria começar mostrando para vocês assim da importância dos ciclos econômicos e sanitários brasileiros, né? Por exemplo, quando teve a entrada de bovinos, né, com Tomé de Souza, foi em 1535. Então, era um ciclo da cana-de-açúcar que começou a se trazer, principalmente bovinos, né? Outros animais também, mas os bovinos aqui que a gente vai trabalhar um pouco mais, os suínos. E aí, em 1711, né, por exemplo, o rebanho da Bahia, porque em 1535 entrou pela Bahia, né, os nossos primeiros animais. Tanto a Bahia como Pernambuco, a gente já tinha em torno de 1,3 milhões de cabeças, né, de bovinos. E aí, em 1860, foi criado o Ministério da Agricultura, que é um dos órgãos mais velhos do governo do Brasil, né? E lá na época também trabalhava o comércio e obras, né? Não só a agricultura e a pecuária em si. Aí, em 1920, nós tivemos as importações da Índia, né? Que é o gado zebu, né? O gado de cupim. E aí, nós tivemos, em 1921, a peste bovina, que é uma doença semelhante na época, né? A aftosa, assim, do impacto muito grande, morreu muitos animais, teve que sacrificar os animais que estavam doentes e quem estava próximo, né? Porque é como a gente às vezes controla a doença. A gente faz a erradicação, né? Que erradicar é eliminar o agente e controlar e a gente conviver com, de certas formas, com certificações de propriedade, tentar trabalhar, conviver com a doença. E então foi criado por esse foco de peste bovina que deu nos países árabes, na Europa. Então, em 1924 foi criada a Oficina Internacional de Epizotia. Então, desde 1924 que o Brasil faz notificação ao IE, que hoje a gente chama de ONSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal.
Então, é importante, né, a notificação, toda a notificação que a gente tem, nós, pelo Ministério da Agricultura, né, os estados repassam essas notificações, as de impacto, de importância, a gente repassa para a OMSA, que era a antiga UIE. E aí, em 1973, nós tivemos a criação da Embrapa, e em 2025 nós tivemos essa explosão do agronegócio, né, que é hoje. Então, 525 anos depois, nós temos aí 234 milhões de bovinos, 1,5 milhões de bubalinos, 21 milhões de ovinos, 12 milhões de caprinos, 5 milhões de equinos e 44 milhões de suínos, né? Segundo o IBGE, isso em 2,5 milhões de estabelecimento rural, né? É uma coisa gigantesca e que a gente conseguiu transparência para fazer exportação de animais, de produto, justamente porque a gente faz essa comunicação internacional que vai para 182 países, né? E nós temos no mundo 193. Então, para você ver como é que é o impacto. Hoje o Brasil exporta, de cada 10 pessoas no mundo, o Brasil já alimenta uma, né? Da importância que tem esse trabalho. Pode passar. Quando a gente olha esses números dos rebanhos, assim, você vê o tanto que evoluiu, né, a pecuária no Brasil. Exatamente. É um salto muito grande. Isso aí vai demandar um trabalho gigantesco também do Ministério da Agricultura e dos estados, né, dos nossos parceiros. Dessa importância da gente ter, e do criador, é claro, da representação do setor privado para notificar a doença. Aí a gente está colocando para vocês, a Organização Mundial de Saúde Animal, como é que, por exemplo, das doenças no mundo, né, hoje a varíola humana ela é erradicada e a peste bovina também é erradicada. A varíola em 1980, com reconhecimento internacional, e a peste bovina também em 2011. Né? Então, são as duas doenças no mundo erradicadas, uma humana e outra veterinária. E aí a gente está mostrando aqui para vocês a rede de laboratórios, né, que tem pelo mundo, porque tem que ter diagnóstico de referência. E o Brasil aqui está incluído, né, Argentina, Canadá, Estados Unidos, como as centrais de laboratório da UIEX. Como eu falei, são 182 países que contribuem com informações e tem que ter um diagnóstico dessa doença que está acontecendo, aqui no caso é a aftosa, né, pelo mundo, onde são os laboratórios de referência e os laboratórios afiliados que dão suporte também. Aí na próxima a gente vê já no Brasil que a gente também tem os nossos diagnósticos de referência internacional, né? Os nossos LFDA, eles recebem, por exemplo, que são os laboratórios aqui está a coordenação dos laboratórios agropecuários, né, que é do Ministério da Agricultura. Então tem o LFDA Pernambuco, o LFDA Goiás, o LFDA Rio Grande do Sul, LFDA São Paulo, LFDA Pará, LFDA Minas Gerais e algumas unidades que também contribuem dentro do sistema de apoio internacional, né? Que a gente acaba recebendo missões aqui nacional, da Europa, né? Da América do Norte. Então, tudo existe um controle, né? A gente participa de ensaio de proeficiência internacional. Então, o Brasil também está inserido nisso. Além da gente ter outros laboratórios que a gente chama de credenciado, né? Ele dá suporte para nós em outros diagnósticos, anemia, brucelose, tuberculose. Então, peste suína clássica também alguns laboratórios fazem a nível de Brasil. Então, é uma rede, né? Que o sistema oficial precisa ter desse apoio, né? E a gente tem que dar, no final, um reconhecimento, um diagnóstico com referência internacional. Pode passar. E as pessoas também, às vezes, não sabem, né, que nós temos, por exemplo, na nossa Vigilância Agropecuária Internacional, que a gente chama de Vigiagro, né, no Brasil, nós temos um controle de trânsito agropecuário internacional. Né? Então, nós temos aí 106 pontos de controle, seja 28 portos, 26 aeroportos, 28 postos de fronteira, 24 aduaneiras, né?
e a gente tem também entrada, saída de animais, tem cão de guarda no aeroporto, a gente faz toda a importação, por exemplo, de suínos e aves, eles vão para Cananéia, e assim por diante a gente tem um controle muito grande do que entra no Brasil. E é muito importante saber que a gente, com esse rebanho muito grande, a tendência, e a transparência internacional que nós temos, a tendência é a gente exportar. Então, isso é bom porque a gente não recebe muito animais, subprodutos, sêmen, embriões, né? Então, a gente tem um controle sobre isso tudo porque tem os protocolos internacionais de como ser feito. Pode passar para o próximo. E aí a gente tem, por exemplo, que a gente ouve muito falar agora, o Brasil está reconhecido como uma zona livre de febre aftosa sem vacinação, né? É importante a gente fazer algumas menções sobre o assunto, que, por exemplo, a aftosa ela começou na Itália, em 1514, né? Depois nós tivemos a aftosa no Triângulo Mineiro, em 1895, que foi também, ocorreu na Argentina, ocorreu no Uruguai. Aí, em 1860, já tinha sido criado o Ministério da Agricultura, né? Então, foram tomadas medidas para épocas e depois foram tendo os aprimoramentos, né? Em 1919, por exemplo, teve as medidas mais específicas. Em 1951 foi criado o Panaftosa, né? Que é o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Foi lá que se desenvolveu as primeiras vacinas do Brasil. Então, toda a tecnologia que tinha de vacina de aftosa no Brasil foi criada por eles, né? Pelos cientistas, né? Porque é um pessoal que não tem a tecnologia que a gente tem hoje, mas eles tinham inteligência de como trabalhar isso e conseguiram, né? Aí, a partir de, por exemplo, 1965, a gente começou já as campanhas de febre aftosa no Rio Grande do Sul. Aí no Maranhão e outros estados, nós começamos em 1971. Hoje a gente vê, por exemplo, no mapa aqui em cima do Brasil, que a Venezuela é um país que não tem comunicação para a OMSA, a gente não tem certeza o que eles têm ou não de febre aftosa, né? Eles precisam melhorar esse trabalho deles lá em relação a essa comunicação. Aí a gente vê um Brasil ainda sem um reconhecimento total, né? Então ele aparece no verde mais claro, e a parte do verde mais escuro já é com reconhecimento internacional como zona livre sem vacinação. Então, a gente já vai ser reconhecido a partir do final desse mês. Que várias autoridades, tanto do Ministério da Agricultura como do Governo do Estado e do setor privado, vão participar e receber o certificado lá em Paris, né? Mas hoje, a aftosa, a gente vê que em 2005 já foi um problema que era muito nosso, né? Hoje ela já aconteceu na Hungria, na Eslováquia, na Alemanha, no Zimbábue, Israel, né? China, Iraque. E aqui são os casos que a gente verificou de 2025, né? De janeiro até o dia 23/4. Nós fizemos esse apanhado, então é uma doença de impacto muito grande, né? Disseminação muito grande. Quando eu morava... Carlos, rapidinho, no caso, o Brasil já há muitos anos vem trabalhando para ficar livre de febre aftosa sem vacinação. Esses países aqui que teve caso agora em 2025 são países onde eles não têm um programa robusto ou um descuido, assim, tem alguma explicação para essa volta? Por exemplo, a Alemanha, a Hungria, né? Provavelmente houve alguma entrada, porque tudo tem que ser via protocolo, né? Teve alguma entrada clandestina de produtos, às vezes veterinário, e aí causa, porque o vírus dissemina muito rápido, né? Eu estava dizendo que quando eu morava no Mato Grosso, que a gente atendia foco de aftosa, né? Naquela época, na década de 90, a gente via o poder de dispersão do vírus, né? Então você chegava na propriedade, que você recebeu a notificação, você chegava lá, tava os animais, às vezes tinha até um cheiro pútrido, né? No ar. E aí a gente, rapidamente, ele já estava nas propriedades vizinhas, né? Porque a dispersão era muito grande. Então por isso que a gente tem que cercar a doença, saber quem são os moradores que estão lá, o que tem de rebanho para poder a gente atender. Então a Alemanha, ela já, por exemplo, ela declarou que estava com aftosa, mas ela já conseguiu tirar
o status dela de reconhecida. Aí ele fica lá com aqueles, por exemplo, 3 municípios, que isso pode acontecer no Brasil, que não pode exportar para ninguém, até ter passado um prazo maior desse reconhecimento. Mas a outra parte da Alemanha, que não foi afetada, né, consegue já fazer. Só que, é claro, isso aí, quando a gente teve, por exemplo, a vaca louca no Pará, aí a gente já perde um monte de mercado, né? Porque os países querem uma comprovação maior, né? E aí a importância da OMSA para ela dar esse suporte internacional, né? Que é ela que rege essas leis tudo de entrada de animais, de produtos, de subprodutos, de material reprodutivo. Então tudo no mundo gira em torno disso e quem faz parte da OMSA, né? Da onça, acaba tendo esse privilégio de ter transparência e saber onde estão ocorrendo as doenças no mundo, né? E aí consegue restabelecer. Sim. No caso, assim, ficar bem claro, até para quem viaja para outros países onde ainda não é livre de febre aftosa sem vacinação, para evitar correr o risco de trazer alguma coisa para o Brasil. Exatamente. Se eu vou para um país que ainda não é livre, aí eu vou. O que eu tenho que evitar todo o custo, tanto para os bovinos como para o suíno? O que eu não posso trazer de jeito nenhum? Hipótese alguma. Carnes você só pode trazer se ela tiver um selo, né, de tipo selo do CIF, né, Inspeção Federal. Então tem que ter registro. Não pode chegar nada desembalado sem rótulo, né? Então é o que é clandestino, né? Que provavelmente entrou nesses países da Europa lá alguma coisa clandestina chegou lá, uma salsicha, um salame. Qualquer coisa que pode ter trazido o vírus, né, in natura, às vezes até vegetal, alguma coisa que alguém trouxe de um dos países lá e acabou trazendo a doença. Porque como eles não vacinam, rapidamente o vírus se espalha, né? E aí tem que correr para conseguir abafar aquela disseminação da vacina, por isso que da doença. Então, por isso que às vezes a gente entra, se preciso for, com um banco de vacina, que a gente no Brasil já está produzindo esse banco de vacina, para caso tenha alguma inferência de aftosa no Brasil, a gente consiga vacinar de emergência, abater certos animais. Ter os fundos de emergência também ajuda a gente, ao produtor, não esconder a doença, né? Por isso que é importante os fundos de emergência também, para poder a gente conseguir vencer de forma mais rápida possível a entrada do vírus, né? Cercar ele e paralisar. Certo? Porque eu tive há uns meses atrás uma conversa com eram mulheres trabalhando na parte da agricultura e pecuária em países da África, né? Foi Angola, Cabo Verde, e eu esqueci agora o outro país. E certo. Aí elas falavam da dificuldade que lá eles tinham também, porque principalmente para receber medicamento que não tinha registro, que não era indicado para determinadas coisas, porque alguém viajava para outro país, chegava lá, comprava e trazia isso lá para o país delas. E como tem muitos países na África que ainda não é livre, a pessoa vai visitar a família e quer levar aquela comida caseira, aquela linguiça caseira, aquele embutido lá. Quer dizer, se não passou a parte de registro, tudo, não pode entrar. E também, no caso de grãos, eles podem também levar essa foco? Sim. Por exemplo, a gente exporta grãos, né? Milho, soja, às vezes sorgo, outras coisas, grão em si. Então, quem importa da gente já pede que a gente comunique que não tem febre aftosa, qualquer país, não tem a peste suína clássica e a vaca louca, né, que é a nossa encefalopatia espongiforme bovina. Então, a gente, na nossa declaração do Ministério, a gente já declara isso, que nos últimos 90 dias não teve foco. Por exemplo, a gente não tem feito isso em relação ao Piauí, porque eles estão tendo foco de peste suína clássica. O Ceará teve, eles tiveram também. Então, a gente não tem uma certeza para poder a gente exportar grãos do Piauí para um outro local, né? E, de repente, algum foco não foi detectado ainda, a gente pegou o grão lá próximo e exporta para algum país, vai ter a doença peste suína clássica no outro país, né? Então, isso é muito importante
E o nosso Vigiagro, quem acompanha via, por exemplo, Instagram, sabe que o países africanos, por exemplo, a China, agora trazem muita coisa, né? Trazem muito material e quando chega lá vai ser incinerado, né? Não chega, o Brasil não permite. E quando são animais, provavelmente também passa por uma quarentena no país que vai ser importado e uma quarentena no Brasil, né? E são feitos vários testes para a gente determinadas doenças que se solicita, que acha que tem aquela doença lá, e ele tem protocolo que ele assinou junto com o Ministério da Agricultura, que são aquelas doenças. Então, a gente faz a quarentena na importação e depois que ele chega aqui, os animais no Brasil. Então, é assim que a gente trabalha, né? Com toda a transparência possível. Pode passar. Mais uma vez, para reforçar a importância desse trabalho, tanto dos auditores fiscais federais, como de cada estado. Cada fiscal de cada estado que trabalha na sua agência de defesa, essa importância dessa vigilância, dessa fiscalização, né? Portos, aeroportos, tudo. Mas também cabe uma coisa muito importante para a população. Você vai viajar, guarde na memória a comida boa que você comeu lá, tudo. Não traga um quitute não registrado para evitar vir doenças que não existem no Brasil ou renovar uma doença. Vou aproveitar, por exemplo, o que aconteceu com a febre suína africana, que ela entrou no Brasil via aeroporto. Eles não têm certeza se foi de Portugal ou da Espanha, mas chegou esse alimento, resto de avião, e eles foram para o Rio de Janeiro, para alguém que estava criando suíno, levaram para lá. Então, a doença começou lá e espalhou no Brasil, isso em 1978, se não estou enganado. E aí a gente só consegue erradicar a doença, porque aí apareceu em vários estados. É a dispersão muito grande, né? O trânsito que esses animais vão de um estado para o outro, então acaba tendo uma disseminação. E aí a gente tem que procurar fechar essa disseminação da doença, né? O Brasil hoje tem uma preocupação muito grande com o javali, né? E suas crias, que eles chamam de acervajada, porque é um animal criado solto, que ele é exótico para nós, né? Na nossa fauna. E aí é um dispersor de doença, né? Que inclusive de zoonose, pega uma raiva, de vez em quando a gente vê ali sendo mordido por morcego hematófago. É uma situação bem delicada. Passar aqui para o próximo. Tá. E assim, além por exemplo, da aftosa, né, o Brasil ele acompanha também sorologias de outros países através do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que é o Panaftosa. A gente já fez esse trabalho lá no Paraguai, acompanhou a sorologia deles, né? Nós tivemos até um caso lá do bezerro que ele tinha uma lesão na boca, né? Então isso aí tem que ser analisado para ver se realmente era a doença ou se era, na verdade, só um machucado, né? Então tudo isso tem um processo de trabalho. Mas é um trabalho internacional que a gente também participa, né? Nós já participamos lá como outros colegas, né, do Brasil inteiro. Então, que a gente fica lá como observador internacional, né, para poder a gente confirmar que realmente não está tendo a doença, que a gente chama de soro epidemiológico. A gente faz a coleta de sangue, mas também faz a clínica dos animais, né, para provar que não tem. Aí tem um sistema de desinfecção dele, os animais. O Paraguai, por exemplo, eu achei até eles fazem um cruzamento industrial, né? É um país até bastante interessante, porque eu tinha uma ideia que era um pouco mais atrasado, mas a pecuária deles era bem adiantada, né? E depois, no próximo, nós temos também um trabalho que a gente do Maranhão fez lá na Venezuela, né? Então, a gente trabalhou com GPS, fez cadastro fluvial, terrestre e até com a aeronave, né, aérea. Então, a gente fez um trabalho lá, por quê? Porque o Brasil foi convocado pelo setor privado de lá, com o setor privado daqui, para ser feito doação de vacina na Venezuela, que havia rumores que tinha aftosa lá, né? Então, teve esse monitoramento também lá, dessa região, principalmente porque Pacaraima está muito próximo ali a Santa Helena, né? Então, nós começamos esse trabalho lá em Santa Helena.
ele foi muito importante, né, que a gente tinha os colegas do Brasil vacinando lá e reforçando o trabalho lá deles em relação à defesa animal. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho. Eles estão tentando retomar isso, né, com a Venezuela, porque o Brasil precisa ter certeza que a gente não tem aftosa próximo de nós, né? Então é sempre uma preocupação que o país tem que ter, né? O Ministério da Agricultura e o suporte que for necessário sempre o Ministério deu. Uma outra coisa aqui que a gente vai falar mais ou menos de erradicação de duas doenças, né, como foi comentado, a gente tem um plano nacional que ele está sendo adaptado e em relação ao Programa Nacional de Sanidade Suína, né, que é em relação a, por exemplo, a peste suína clássica que a gente teve no Maranhão, né? Então a gente teve um foco de peste suína clássica no Maranhão, isso em 2008, né, em Barra do Corda. E aí a gente tem que avaliar a situação. Então, aqueles animais lá daquela propriedade, eles foram abatidos, né, colocaram uma placa de interdição, ficou sem movimentação desses animais. E aí a gente faz um inquérito de 3 quilômetros ao redor daquilo lá para ver se teve alguma dispersão de vírus, né? E depois a gente faz um mais 7 para poder ter certeza que não houve dispersão para um outro caminho, né? E aí foi feito um inquérito junto aos produtores, né? Fizemos esse trabalho junto com a GED, né? A GED é que atendeu, a gente fala assim, de forma popular, que as pernas e o braço do Ministério, por exemplo, no Maranhão, é a GED, porque é ela que vai lá e acompanha, e a gente coordena, né? A gente acompanha o serviço, procura dar suporte clínico, perdão, de diagnóstico laboratorial, para poder a gente ter firmeza no diagnóstico que é feito no Brasil, né? Então, foram feitos exames clínicos, né, desses animais, e aí nós tivemos êxito, né? Então, a gente conseguiu eliminar esse foco de peste suína clássica, e hoje a gente já tem uma outra estratégia em relação ao Brasil, né? Que o Brasil, o centro-sul do Brasil, já é uma zona livre de peste suína clássica. Desde alguns anos atrás, né, já tem esse reconhecimento internacional. Por exemplo, o último foco que teve de peste suína clássica foi em 1998, né, nessa região centro-sul do Brasil. Pode passar, por gentileza. Aí a gente vai ver aqui o Brasil, né, com as figuras aqui do mapa. Nós temos o verde mais escuro, que já são as regiões de reconhecimento internacional pela OMS-A, e a mais clara aqui, essa parte mais CAC, né, mais amarelada, né, mais clara, a gente vai perceber que teve foco de peste suína clássica, né, em alguns municípios do norte do Piauí e o norte do Ceará. E aí isso tem, por exemplo, a gente tem confirmação de teste molecular, né, com confirmação de RNA do vírus. A gente observa esses animais aqui, por exemplo, em cima, ele é um animal que está bem debilitado, ele teve algumas escoriações, né, às vezes na pelagem fica um pouco mais avermelhada, né, ele tem tipo além da conjuntivite, ele tem um problema, às vezes, respiratório, né? Ele tende a morrer, os animais mais jovens tendem a morrer. E aí teve um foco em Alagoas. E Alagoas foi tipo um projeto piloto para o Ministério da Agricultura, né? Fazer uma vacinação lá, para ver o resultado dessa vacinação, como seria feito, por exemplo, no Nordeste, né? Onde está próximo desse foco aí. E aí a gente teve 5 campanhas em Alagoas, eu participei de 3, né, fazendo palestra para os vacinadores. A gente usa o EpiCollect, que é, na verdade, um programa que ele foi desenvolvido na Inglaterra, ele é usado na África e a gente tá usando ele aqui no Brasil também. Então, eu chego numa propriedade que não tem Wi-Fi, por exemplo, faço o cadastro dele, ele guarda no aplicativo,
E quando eu entro numa área que tem Wi-Fi, que tem rede, né, aí nós conseguimos transferir aquele questionário para aquela propriedade. Então, toda a vacinação que foi feita em Alagoas foi feito questionário via picolete, né, pelos vacinadores. Então, assim, foi de grande importância para o nosso trabalho em si, né? E aí foi feito curso de como fazer brincos, né, colocar os brincos nos animais. Esse foco de Alagoas acendeu a luz para o centro-sul do Brasil, né, que é uma preocupação muito grande. Aí, hoje, o Maranhão já está inserido numa outra perspectiva com os estados do Nordeste, para a gente fazer já uma sorologia, por exemplo, para a aftosa, a gente fez uma sorologia, né? O Ministério da Agricultura montou a estrutura da sorologia, a GED foi lá e coletou, e aí a gente conseguiu comprovar que não tem vírus da aftosa. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com a persina clássica até o ano que vem. Vai ser feita inspeção, tem uma programação de inspeções de propriedades, né, que está próxima, por exemplo, do Piauí, outras dentro do Maranhão, né? Então, são feitas algumas propriedades de forma aleatória, via um sistema que a gente tem de escolha, né? Ele não é escolha humana, na verdade, a gente bota no programa e diz, olha, propriedade tal. E aí a gente vai lá, através da GED, faz essas coletas de informações e também da sorologia, né? Então, é um trabalho bem minucioso. Está sem som. Esse programa, quando ele vai escolher propriedades, esse programa tem requisitos, tipo assim, já aqui do Maranhão, mas já sabe que as propriedades próximas à fronteira com o Piauí, né, a divisa do estado, entre Maranhão e Piauí, na divisa, sabe que o Piauí tem focos, então se tiver no Maranhão uma propriedade registrada com produção de suínos e ela estiver próxima, então a probabilidade dela ser escolhida é maior. Ou não tem essas... Não, tem sim. Inclusive, por exemplo, como o Maranhão vai ser uma barreira entre o Nordeste, que está com foco, ou teve foco, e o Amazonas, o Pará, Roraima, a gente vai ter que fazer barreiras, né? Tanto volantes e já nossas barreiras fixas, porque a gente vai ter que ter um acompanhamento maior essa divisa, né? Que fronteira entre países, nessa divisa entre estados. É um limite entre os municípios, né? Então, vai ser acompanhado, vai ter um número maior de vigilância desses suínos que estão mais próximos. O suíno é diferente do boi porque ele tem um ciclo menor, 6 meses muda muita coisa, né? O bovino não, isso demora às vezes 2 anos, 3 anos, porque é o ciclo de vida deles. Então vai ter um acompanhamento maior de propriedade que tem criador no Piauí, tem criador no Maranhão, né? Isso a gente não vai trancar ainda o trânsito, por exemplo, de suíno para dentro do Maranhão. Mas assim que a gente receber o reconhecimento da OIE, vai ter que ser trancado, entendeu? Não pode entrar mais, como hoje não pode. A gente não pode mandar suíno para a região centro-sul do Brasil, a gente não pode mandar sêmen, a gente não pode mandar amostra para essa coisa, é proibido para poder não levar nenhuma espécie de vírus. Então a gente vai ter que ter esse cuidado para fazer com essa zona livre que se está se propondo. Primeiro a gente vai fazer a vigilância, depois a sorologia, aí tem que ter 12 meses sem foco de persina clássica nessa área, né, que a gente vai pedir, que é o Maranhão e a região norte. E não pode ter foco e nem ter animais vacinados dentro dessa área, né? Se o Piauí e o Ceará estiver vacinando, também não pode entrar, né? Nem fechou, mandou o protocolo porque tem que ser feito um protocolo para o IE de que região que está querendo ser livre agora, né? Por exemplo, o Maranhão e a região norte do país, quem ainda não está, né? Que a gente vê aqui na parte verde que existe já alguns estados da região norte, como o Acre, que ele está livre da peste suína clássica. E aí a gente faz sorologia para poder ter esse reconhecimento. No caso, aqui, por exemplo, assim, Maranhão, ele vai ficar uma barreira para defender o norte. Seria mais ou menos isso, se o norte pegando, o restante do norte pegando como livre de peste suína clássica, certo? E aí, no caso, vamos dizer, o Maranhão
pega como livre daqui esse ano, ou ano que vem, certo? E aí não vai entrar... Ano que vem a gente ainda está na fase de fazer a coleta de sangue. Certo. Aí tem esse reconhecimento, aí depois que a gente tem certeza que não tem circulação de vírus, é que a gente vai mandar esse protocolo para o IE, demonstrando quem são os estados, quantos veterinários tem, qual é a estrutura, quantas unidades tem de veterinária de atendimento, né? As estruturas de carro, as propriedades onde estão georreferenciadas, né? Então é feito um trabalho bem robusto com as vigilâncias também da Persina Clássica, naquelas propriedades de risco, né? Aquelas também escolhidas via sistema. E aí a gente fecha para poder, quando tiver o reconhecimento, né? Que isso a gente tem que provar que nos últimos 12 meses a gente não teve foco, né? De persina clássica no Maranhão e nos outros estados da região norte. E aí é que a gente vai fechar o trânsito, né? Depois mas no caso, nesse período agora, que está sendo trabalhado isso, porque é para verificar se não tem um trânsito, vai fazer a sorologia, tudo. Mas nesse período vai ficar sendo permitida a entrada de rebanho de suínos, tanto do Piauí como do Ceará, como do Alagoas. É até bom, porque a gente vai ter que... Só entra se mostrar isso ou determinada documentação, alguma coisa? Não vai mudar ainda. A gente primeiro tem que fazer esse estudo, tem o reconhecimento do Brasil, que é o que está acontecendo agora, né, com a região em relação à aftosa, e aí depois é que tem o reconhecimento internacional. E aí esse trânsito vai ter que mudar. A gente não pode receber animais numa zona não livre de peste suína clássica, certo? Mas a gente precisa ter esse reconhecimento, né? É um trabalho... É bem trabalhoso, né? E são vários estados, são as estruturas de estado, carros, né? Que tem que ter gasolina, barreiras, né? Móveis. Mas eu vejo, falando todo esse trabalho, eu vejo a importância, porque eu olho, no caso, que a gente tem um grande criador de suínos na região de Balsas, né? E para eles, o Estado atingir esse patamar, abre mercados que hoje eles não estão podendo trabalhar, justamente por o Maranhão estar livre. Exatamente. A gente, por exemplo, as granjas daqui, que eu estou em Balsa, elas são granjas, às vezes, de 20 mil cabeças, 40 mil cabeças. Então, eu consigo, depois desse reconhecimento, até que eles sejam granjas certificadas, né? Que a gente chama de GRSC, que são as granjas certificadas no Brasil para vender os reprodutores suínos. Então, por exemplo, a Bahia não tem, o Tocantins não tem, eles estão em zona livre. Mas se o Maranhão já tem essa estrutura toda, a gente consegue, ao longo dos anos, com muito trabalho, né? Consegue que seja zona livre, que a gente consiga também depois estar exportando, ou vendendo, ou até exportando também, animais para reprodução, além de animais para abate, né? Então, vai ter um suporte muito grande para o Estado, né? Então, com a chegada da parada da vacinação da aftosa, né? E com esse reconhecimento internacional, a gente começa a abrir caminhos para outros países, como, por exemplo, até a própria China. Ela é um país um pouco mais restritivo em relação ao controle de peste suína clássica, ao controle de aftosa, né? E às vezes o país não quer receber de um outro que ainda faz vacinação, né? Então ele não quer comprar porque pode ter algum risco de animais vacinados no meio, algum animal ter a infecção, não tomou a vacina direito, não teve imunidade, teve a doença e acaba exportando para um outro país que é livre, né? Então, isso tem que ter o maior cuidado em relação a esse trânsito de animais, subprodutos, é bem complexo. E precisa da contribuição das pessoas, né? Do setor privado, das pessoas que viajam, né? Isso é super importante. Pode passar? Pode passar. E aí, assim, dessa importância, né, que a gente tem de notificação de sinais clínicos de enfermidade, então qualquer brasileiro hoje, ele pode fazer a notificação de doença, né, que a gente chama aqui de SISBRAVET, do Ministério, os estados estudam, usam, mas qualquer cidadão pode usar também e achar lá, notificação, Ministério da Agricultura,
de doença animal. Aí vai lá no site e consegue achar esses Sbravete. E aí, esse controle, né, que começou desde 1924, ele aumentou a nossa credibilidade internacional, né? As nossas comunicações de enfermidades, os nossos resultados laboratoriais, deu maior credibilidade. Isso, a OIE já tem 100 anos, né? Em 2025, já tem 100 anos. Aí o que acontece? Quando a gente informa a OIE, ela informa os blocos econômicos, por exemplo, da União Europeia, do Mercosul, da Comunidade Andina, do NAFTA, que é o México, o Canadá, Estados Unidos. A União Europeia são 35 países, o Mercosul, se eu não estiver enganado, são os 16. E assim a gente consegue informar o IE e vários conglomerados de compradores nossos, né? E aí o Brasil consegue, por exemplo, que a China hoje é quem mais compra, né, do Brasil, essa cifra aí de 38,1 bilhões de dólar, né? Então, tem mercado, por exemplo, não o nosso, né, para o Japão. Então, o Maranhão vai entrar nesse rol de exportação, né, com essa credibilidade que o país tem de fazer diagnóstico clínico e laboratorial com segurança, né? E aí a gente amplia os nossos mercados, a gente abre perspectiva para frigorífico, para exportação. Por exemplo, se a gente tem houve esse atrito, por exemplo, da China com os Estados Unidos, e há uma perca de mercado de carne, por exemplo, de um ou para o outro, o Brasil é quem vai ganhar, porque a gente tem credibilidade e consegue fazer exportação de carne com facilidade, né? Então, isso é bom. Suíno já teve um índice bem alto no sul do Brasil, fazendo exportação. E isso o Maranhão também precisa ter no futuro, né? Então, a gente trabalhar, unir os esforços, setor público e privado, para a gente conseguir ir avançando, né? Porque o Estado precisa crescer. O nosso serviço de inspeção, por exemplo, tem que ser de qualidade, né? Então, hoje, por exemplo, o setor de inspeção, a gente tem o CISB, né? Que é a referência próxima ao nosso Serviço de Inspeção Federal. Então, às vezes, o município ou um estabelecimento do Estado consegue fazer exportação para o Brasil inteiro. Perdão, ele consegue vender para outros estados, quando tem o CISB, porque tem controle de qualidade daqueles alimentos, né? O matéria-prima, como alguns chamam. E aí a gente consegue, às vezes é um SIM, que era um serviço de inspeção municipal, que pode já virar o CISB e está exportando, está vendendo para o Brasil inteiro, né? Só não pode exportar. O único estabelecimento que pode exportar pelo Brasil são os serviços de inspeção federal, né? Isso é um pedido deles, né, de quem importa. E aí a gente precisa organizar também. A defesa a gente está organizando, e a FTOSA aí já foram 50 e poucos anos de trabalho, né? Não é um trabalho de um dia para o outro. E aí a gente conseguir também fazer isso com o serviço de inspeção, ter melhorias, né, aos poucos. Roberto Carlos, uma pergunta aqui. Os produtos, aqueles com selo de geográfico, identificação geográfica, né? Ou aqueles selos no caso, mas se ele não for registrado no CIF, ele não pode ser vendido para outro país. Exato. Aí a gente tem, às vezes, as suas limitações, né? A celuarte, né? Então, tudo e às vezes tem bons produtos, né? Mas sempre vai ter o Ministério da Agricultura fazendo alguns testes, algumas coisas, para não chegar a um produto que não seja de qualidade, né? Então, a gente abre mercados, em relação a isso também. A credibilidade, né? Que é aquilo que a gente alcançou desde 1924, né? Que hoje em dia, parece que todo mundo fez, né? Mas são gerações, né, que trabalharam com isso, de criadores, de técnicos, de veterinários, zootecnistas, com um grupo de pessoas, né? Ao longo de 50 e poucos anos, que trabalhou para a gente ser livre de febre aftosa, né? Então, é um conjunto de trabalhos. E a gente vê aqui, desde a comunicação da peste bovina, que é um trabalho de 100 anos, por exemplo, né? Não é um trabalho do dia para o outro que a gente consegue, às vezes,
conseguiu êxito. Por exemplo, brucelose e tuberculose são programas que a gente pensa em erradicação de 20 a 30 anos, né? Então, às vezes... Daqui a 20 ou 30 anos? Porque são doenças crônicas, a gente precisa ir trabalhando elas devagar, que a gente não consegue só eliminar os animais de uma vez, né? E a gente acaba com, às vezes, um rebanho inteiro. Nós temos que, por exemplo, vacinar contra a brucelose. Nós temos certificações de propriedade de brucelose e tuberculose, nós já temos 2 no Maranhão, uma já vai para a sua segunda sorologia, a outra, ela já fez as 2 primeiras sorologias de brucelose e a tuberculização de tuberculose, que são os zoonoses, né? E aí a gente está conseguindo esse êxito dessas propriedades serem livres de brucelose e tuberculose. Tu queres passar aqui para a gente... aí, só para demonstrar assim... É esse aqui que tu queria que passasse? Esse aqui eu acho que está quase terminando já. Então, mostrar que a OIE, né, que é a nossa regulamentação internacional, o Brasil faz tudo espelhado nela, ela é composta de 192 países membros, né, mais de 70 organizações internacionais e regionais, e tem daqueles laboratórios, são 243 laboratórios de referência e centro colaborador do mundo, né? E aí começa a dar status para nós, que esse é a esquerda acima, é o de aftosa já em abril de 2025. Ele ainda não... O nosso só vai mudar no final do mês, né? E aqui a gente vê esses em cinza, são quem não comunica o IE, né? São países, são zonas. Aí à direita nós temos a peste suína clássica também. Aí a gente vê o Brasil dividido no centro-sul. E a nossa EB, né, que é a encefalopatia espongiforme bovina, que é a nossa vaca louca, né? Então a gente tem... Está tudo verde no Brasil, porque a gente, mesmo com os casos atípicos, que eles são casos esporádicos de animais mais velhos, eles acabam não interferindo no nosso status oficial junto ao IE, né? Não são vaca louca clássica, são atípicas que ocorrem, que é uma coisa natural. Aí pode passar. Isso, aí agradecer em nome do Ministério, né, da nossa superintendência, a atenção aí para explicar melhor. E aí qualquer coisa a gente já vai conversando mais a respeito de qualquer assunto que tu queira em relação a isso, né? Roberto Carlos, eu acho interessante esse reforço para explicar para os criadores, né, e para a população em geral, porque eu sempre dou o exemplo, isso minha mãe nem sabe que eu uso ela como exemplo. A minha mãe, ela gosta muito de planta. E a minha mãe, sempre quando a gente viajava, ela pegava, eu vou levar essa mudinha de planta. A gente tinha que ter o maior cuidado, porque ela saía atacando o jardim das ruas onde a gente passava. E não é certo você fazer isso, porque você pode estar levando uma doença de solo, uma doença de planta, para o seu estado que não tem. E você pode estar causando um grande prejuízo econômico. Exatamente. Nesse caso, com os produtos de origem animal. Eu vou visitar tal local, aí tem um produto lá que não é registrado, é um produto caseiro, e de repente vai alguma coisa naquele produto que aí, quando você for utilizar, você pode estar contaminando a sua região. Então, assim, parece meio absurdo, mas é verdade isso, acontece. A gente tem vários casos de doenças que não tinha registro aqui no Brasil que entraram dessa forma, certo? E aí essa importância, e eu queria que tu desse mais um reforço nessa parte animal, quais são o que se deve evitar para as pessoas saberem, mesmo aqui dentro do Brasil, saindo aqui do Maranhão, vai levar uma carne de porco, um embutido de porco, para onde não pode ir, até onde pode chegar, é melhor nem levar, ter esses conhecimentos. Isso é importante, né? Por exemplo, o Centro-Sul não era para receber carne de porco nossa, né? Então, é importante que as pessoas saibam, porque, por exemplo, vamos supor que eu compro um porco lá batido lá no Piauí, eu viajei, por exemplo, de Teresina até o Goiás, né? Aí, de repente, eu levo o vírus para lá, porque a pessoa se alimenta, às vezes
a sobra, né, daquela carne ou daquela linguiça, ela é jogada para os suínos, aí eu vou transmitir essa doença para eles, né? Aí eles vão se alimentar, vão pegar o vírus, vão albergar e vão dispersar. Aí numa população que não tem vacinação, é muito rápida essa dispersão entre eles, né? Então eu caso o prejuízo, às vezes sem ter essa noção, né? Por isso que é importante a gente ter produtos que tenham rótulo, né? Que seja serviço de inspeção no Brasil ou no outro país, para poder a gente ter certeza, porque nos nossos portos e aeroportos, o Ministério trabalha lá e consegue fazer a amostragem e tirar, né? Mas a parte nacional, a gente não tem, a gente tem esse cuidado maior com a internacional, né? E aí é preciso que o cidadão tenha essa consciência de nos ajudar, né? Todo o serviço estadual do Brasil, né? As 27 unidades federativas, a gente precisa desse apoio dos nossos criadores, dos nossos compradores, né? Nessa comercialização, essa importância. Pois é, porque muitas vezes é uma atitude simples de você levar um mimo para alguém e esse mimo está simplesmente contaminando toda uma região. Aquela coisa, comi, gostei, mas fica aqui. Na próxima vez que eu ver, eu como novamente. Não vou arriscar levar para não ter, principalmente produtos de origem animal, né? No caso, os embutidos suínos ou suíno vivo, ou ele abatido, você vai levar ele congelado para consumir lá. Então, ter esses cuidados. E, Roberto Carlos, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E, tipo assim, se tiver outro assunto que seja necessário mais esclarecimento, meu canal está aqui à disposição. A intenção é levar essas informações corretas para mais pessoas saibam e ajude os fiscais, tanto os federais como os estaduais, a fazerem seu serviço, serem bem recebidos para poder olhar se seu rebanho está realmente saudável, porque eles estão indo não para prejudicar, mas para ajudar. Eu vou aproveitar, por exemplo, falar de influenza aviária, né, que está lá nos Estados Unidos, o pessoal tem muito medo, mas assim, a gente tem que ver. Primeiro que não está aqui no Brasil, está lá nos Estados Unidos. A influenza aviária, por exemplo, ela teve na nossa costa, nas aves migratórias trouxeram ela para o Brasil, ela acometeu as nossas aves de caipira, né, que está próximo ali a elas, mas são coisas que não mexem com a nossa exportação, não chegou nas nossas aves comerciais, né? E tanto suíno como o de aves, eles têm um cuidado muito maior de biosseguridade em relação a isso. E aí as pessoas ficam preocupadas de ter uma nova pandemia. A pandemia de 1918, 1919, ela matou 50 milhões, uns falam em 50 milhões, outros falam em 100 milhões de pessoas, né? Mas lá naquela época, por exemplo, a gente não tinha antivírus, né? O antibiótico ia aparecer em 1928. E aí eles têm cepas, que naquela época era o H1N1, era só de pessoas, hoje é H5N1. Então são diferentes. Então, se eu tiver contato com aquela ave doente, eu posso pegar a doença, né? Mas isso não quer dizer que eu vou te transmitir, né? É o que acontece lá nos Estados Unidos agora, né? Deu nas vacas, o pessoal está fazendo um trabalho muito grande de avaliar os estados que teve esse contato do vírus, por exemplo, de aves migratórias, de aves já residentes, os bovinos, passou essa variante para eles, mas quando vem para a pessoa, por exemplo, de 70 pessoas, só um que teve mortalidade. Então, quer dizer que é uma doença que está se conseguindo controlar. Não é para se ter pânico. Isso não quer dizer que futuramente a gente tenha alguma variação do vírus, ele consiga passar de pessoa para pessoa. Aí é outros 500, né? Mas, por enquanto, a gente não tem isso. Aí as pessoas ficam muito preocupadas. Outra coisa, a gente ter essa preocupação de não comer galinha ou ovos, porque no Brasil não tem nada a ver, a gente não está tendo esse problema. E se a gente cozinhar, o vírus for a 60 graus, 62, 65 graus, a gente mata o vírus, né? Então, ter um pouco de cautela para não ter pânico na população. Isso, então. Muito obrigada. E se
tiver uma específica, a gente já fez uma sobre a gripe aviária aqui. Depois eu fiz uma com a presidente da... Eu lembro. Ela em Santa Catarina, né? De Santa Catarina, Isso. que foram duas explicações que elas se complementam, elas são... tipo assim, se você olhar uma e a outra, você vai ver que as informações elas são complementares. São situações Sim. que você passa a ter um entendimento maior e a importância desse trabalho que é feito, né? E realmente só tenho a agradecer e, mais uma vez, eu deixo aqui meu canal à disposição. E como foi um programa gravado, ele está indo na quinta-feira, dia 15, e como eu ainda estou aprendendo a usar essa parte aqui, tem umas coisas que normalmente eu costumo colocar na tela. Dessa vez eu ainda não descobri como é que eu faço quando é gravação, mas em breve. Eu agradeço, né? Até a compreensão, porque a Rita sabe que eu estou num evento em Balsa, né? Eu não consegui fazer esse evento na quinta-feira, né? Mas desde já eu agradeço a Rita, o canal, né? A AgroRita, que a gente consegue fazer essa comunicação de importância, né? De saúde animal e de saúde pública, né? Quando a gente trata também de zoonose. Muito obrigado. E além da saúde animal e pública, tem a questão financeira, que a gente não pode esquecer, também. Que é um prejuízo grande. Verdade. Se ela assiste lá. Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo assunto. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.